Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do bloqueio. O bloqueio no voleibol é um movimento que o jogador ele executa com as mãos estendidas, saltando para poder impedir a passagem da bola por cima da rede ou amortecer a velocidade com que essa bola chega do outro lado da rede, né? O principal objetivo é interceptar a bola, fazer com que ela não passe. Mas se eu não conseguir completamente que essa bola passe, pelo menos que ela venha com menos força, né? Essa é a definição, a grosso modo dizendo, em relação ao bloqueio, tá? Assim como os outros fundamentos técnicos, existem muitas descrições biomecânicas. No voleibol, a gente tem assim, muitas formas de descrever, principalmente dependendo dos autores. Mas eu peguei algumas descrições em linhas gerais para que vocês possam também compreender o movimento, né? Então, o jogador ele tem que estar posicionado à frente da rede, com as pernas ligeiramente afastadas, os joelhos semiflexionados, o quadril encaixado, né? Se assemelha muito àquela posição de base, né? que eu já citei em aula. E as mãos voltadas para frente, né? Com as palmas das mãos voltadas para frente, as mãos abertas, e dessa forma ele vai flexionar, estender os braços para cima, né? E saltar. Então, esse é o movimento do bloqueio, essa descrição do movimento do bloqueio. Aí a gente tem alguns aspectos, né, que interferem nessa boa execução do bloqueio, que são o tempo para preparação do movimento, a distância que ele tem entre o local do ataque e a mão de quem bloqueia, né? A distância entre a bola e o bloqueador, a altura e a velocidade do levantamento. São alguns exemplos, né? Existem vários outros, uma série de variáveis que interferem, mas se ele conseguir controlar melhor essas variáveis, ele vai ter uma eficácia maior na hora de executar o movimento de bloqueio. A gente tem aí também alguns tipos de bloqueio com relação ao deslocamento, né? Pode ser parado, sem deslocamento, pode ser com a passada lateral, né? Ou com a passada cruzada. Então são 3 tipos de bloqueios com relação ao deslocamento, né? A gente tem também uma classificação com relação ao número de pessoas, né? Eu tenho bloqueio com uma pessoa, um jogador, com 2 jogadores ou 3 jogadores, né? Por quê? Porque são jogadores que estão na rede, estão nas posições da frente, da zona da frente. Então, o bloqueio com 1 é chamado bloqueio simples. Com 2 é bloqueio duplo e com 3 é bloqueio triplo. Então a gente tem essas 3 possibilidades de bloqueio. A gente também tem classificado conforme a intenção, né? Então eu posso fazer um bloqueio defensivo, onde o meu objetivo comumente é amortecer a velocidade da bola. Então eu levanto as mãos, eu protejo a minha área, né? Ele é mais com sentido de proteção. E o bloqueio ofensivo, que ele acaba invadindo a área, a parte aérea, né? Por cima da rede da quadra adversária, que isso é permitido pela regra. Então esse é chamado de bloqueio ofensivo. A gente tem o bloqueio defensivo e o bloqueio ofensivo. Ou seja, bloqueio defensivo eu subo com a mão reta, no sentido de defender e proteger. O bloqueio ofensivo, eu sou mais agressivo, eu ataco, eu passo as mãos por cima da rede, invadindo, ocupando o espaço aéreo da quadra adversária. Em relação às ações desse bloqueio, né?
que não é permitido aos jogadores que realizam bloqueio tocar a rede, isso é regra, né? Não, com nenhuma parte do corpo, né? Que é considerado rede, está infringindo a regra. O contato de bloqueio não é considerado como um toque, também faz parte da regra, ou seja, a partir do momento que a bola bate no bloqueio e ela vem para o meu lado da quadra, eu tenho a possibilidade de tocar nessa bola ainda mais 3 vezes, a minha equipe, né, tem a possibilidade de tocar mais 3 vezes. Somente jogadores da linha da frente podem executar o bloqueio, né? Como eu falei, por isso são no máximo 3, são aqueles que ocupam as posições da linha da frente, tá? E não é permitido bloquear um saque. São todas questões de regras, né? Que fazem parte do contexto do bloqueio. Bom,